Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor bege. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. No programa dessa semana, vamos mostrar que o TRT-RN arrecadou quase 4 milhões de reais no segundo leilão realizado este ano. Você também vai ver o que o tribunal tem feito para cumprir o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Ainda tem as decisões judiciais de destaque dessa semana, como a dos motoristas que não conseguiram o direito à pausa térmica e a médica que entrou na justiça para tentar reconhecer um vínculo empregatício com o plano de saúde. Não sai daí que o programa Justiça e Trabalho está só começando. Nesta semana, o TRT-RN realizou mais um leilão. Foi o segundo deste ano. Ao todo, foram disponibilizados 55 lotes de bens penhorados pelas varas do trabalho de Natal e também do interior. O tribunal conseguiu arrecadar quase 4 milhões de reais que vão ser usados para pagar dívidas trabalhistas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ouvir esta frase é o que qualquer participante de um leilão quer. Principalmente se o bem arrematado for para si próprio. Quem teve este prazer foi o Fernando. Ele não perdeu tempo e no mais novo leilão realizado pelo TRT-RN levou para casa uma moto. Muito bom a oportunidade de diversidade, né? E graças a Deus tive o prazer de arrematar, começando a arrematar agora de novo. Eu recomendo sim e é confiável. Assim como o Fernando, nesta última edição, vários outros interessados compareceram ao leilão organizado pelo TRT-RN. O certame aconteceu no formato híbrido, com transmissão ao vivo pela internet e também no auditório do Hotel Quality Suites, em Ponta Negra. Desta vez foram disponibilizados 55 lotes de bens penhorados pelas varas do trabalho de Natal e também do interior. As varas do trabalho, né, elas conseguem ali penhorar determinados bens, né, e aí mandam para a central de execução para a gente fazer a venda centralizada nesse leilão. Então o que está sendo feito hoje é isso, né, são bens que foram penhorados dentro desses processos e aí uma vez vendidos os valores serão utilizados para pagamento das dívidas. Ainda segundo o juiz Inácio Oliveira, que presidiu a asta pública, o leilão foi considerado de médio-grande porte, o que possibilita mais lotes disponíveis e, consequentemente, mais arremates. 53 lotes, alguns saíram, mas nós temos aí diversos veículos, imóveis, né, outros bens. Por exemplo, nós temos ali um lote que são muitos litros de gasolina, né, que está sendo vendido, um lote de sal que está sendo vendido. Enfim, tem diversos bens aqui que podem ser vendidos nesse caso. Wagner veio com 2 amigos tentar arrematar algumas máquinas industriais. O torneiro mecânico estava animado com a possibilidade de conseguir os equipamentos com um preço bem mais acessível. Hoje a gente tem interesse na questão dos maquinários industriais que tem aqui, né? Para o leilão, para agregar mais para a empresa da gente. Assim, inicialmente o preço avaliado é um pouco mais alto do que a gente esperava e tudo isso e aquilo, mas consequentemente agora nesse segundo leilão aqui, nessa segunda remessa, consequentemente o preço vai abaixar um pouco e isso fica mais atrativo, né? Este é o segundo leilão do TRT realizado dentro do cronograma anual da instituição. Uma coisa que chamou a atenção foi a volta da participação do público no formato presencial. Inicialmente eram esperados apenas 15 convidados no auditório, número que foi totalmente superado nesta edição da asta pública. Edeilson foi o leiloeiro da vez. Ele é o atual recordista de arremates nos leilões organizados pelo TRT-RN. Para a nova edição, a mesma expectativa de sempre. No leilão do ano passado, que foi em junho do ano passado também, foi o meu primeiro leilão do TRT e a gente alcançou o recorde no valor de arrematação, que foi de 8 milhões e 700. Então, assim, do leilão unificado, o recorde de vendas em leilão pertence a mim. Então, eu fico empolgado em ver que as pessoas voltaram a participar do leilão presencial e hoje deu bastante gente, superou a expectativa que a gente esperava ter uma média de 15 a 20 pessoas e eu acho que já tem mais que isso hoje.
Ao final do leilão, mais um excelente resultado. Ao todo, foram mais de 3.900.000 reais arrecadados, que servirão para o pagamento de dívidas trabalhistas. Desse total, pouco mais de 555.500 reais foram arrecadados por meio de acordos firmados em alguns processos e a consequente retirada do bem do pregão. Nas próximas semanas, muitos trabalhadores potiguares conseguirão ter seus direitos garantidos graças a estes valores. Preocupado com a responsabilidade socioambiental que tem e cumprindo uma determinação de instâncias superiores, o TRT do Rio Grande do Norte desenvolveu um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A ideia é dar destinação correta aos vários tipos de resíduos produzidos na instituição. Nem tudo que vai para a lixeira é lixo. Muito pelo contrário, a maioria das coisas que a gente joga fora ainda pode ser reciclada e gerar renda. É por isso que o TRT do Rio Grande do Norte possui um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A ideia é descartar esses materiais da forma correta, aproveitando o potencial deles ao máximo. Porque a gente tem que entender que lixo é diferente de resíduo. Resíduo, ele tem uma parte econômica, ele tem a parte social, ele ajuda o meio ambiente a não ter contaminação exagerada. Então, se você pegar o seu resíduo e depositar separadamente num coletor para resíduos, para serem reutilizados ou reciclados, isso vai favorecer muito ao meio ambiente e a muitas famílias que sobrevivem, saíram dos lixões e hoje trabalham na cooperativa só separando esses resíduos e vendendo. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos também é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que inclusive cobra periodicamente do tribunal o envio de informações a respeito do volume de material que é enviado para doação e reciclagem. Para cumprir as leis, o tribunal já começou a agir. Reinaugurou o ecoponto da sede em Natal, que está de cara nova, e lixeiras coloridas para cada tipo de resíduo. O local também tem um recipiente da campanha de arrecadação de meias para a fabricação de cobertores. Além disso, uma nova política de descarte e coleta deve ser adotada por todo o TRT. Atualmente, cada sala tem um coletor em cada posto de serviço. E a política pede para que tenha um lugar específico para que as pessoas, na hora do trabalho, não misturem um chiclete, uma casca de banana com um copinho plástico que vai ser reciclado. Então, a gente vai organizar todas as unidades aqui do tribunal, a gente está chamando ecopontinhos. Esse é o ecoponto e a gente vai fazer os ecopontinhos nas unidades do tribunal. O tribunal também é parceiro de cooperativas e empresas que recebem e reciclam, de materiais plásticos a lixo eletrônico, como as garrafas PET, que são transformadas em vassouras. Mas para esse trabalho dar certo, todo mundo precisa colaborar. A gente não consegue fazer nada sozinho. Tudo que a gente alcançou, e a gente alcançamos muitos números favoráveis aqui no tribunal, foi com a ajuda de todo mundo. A política de separar e destinar corretamente os resíduos sólidos produzidos aqui tem total apoio da presidência e servidores do tribunal. Nós sabemos hoje da importância cada vez maior que se dá à preservação do meio ambiente. Então, isso é muito importante para sensibilizar os servidores e a própria sociedade que circula pelas instalações do tribunal para a importância de se cuidar melhor dos nossos recursos. É uma atividade que eu já faço em casa, então para mim já é bem tranquilo, bem normal e eu acho que a gente só tem a ganhar, né, com isso tudo. Motoristas que transportam produtos frios tentaram, mas não conseguiram o direito à pausa térmica na Justiça do Trabalho. Rafael Lopes explica pra gente. O processo é uma ação coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas no estado do Rio Grande do Norte, o Sintro-CRN. Ao pedir a pausa térmica, o sindicato alegou que os motoristas da empresa transportam produtos congelados e resfriados, ficando expostos a frio intenso sem direito a esse tipo de intervalo. O desembargador Carlos Newton de Souza Pinto, relator do processo no TRT-RN, destacou que o laudo pericial concluiu que os motoristas chegam a fazer até 37 entregas durante o dia e podem ficar até 25 minutos ininterruptos dentro do baú. Os produtos entregues são iogurtes, queijos, coalhada, bebida láctea, doce de leite, suco de frutas, manteiga e também ricota. No entanto, ainda de acordo com o laudo, nenhum motorista permanece 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo no interior de câmaras ou no interior do baú refrigerado.
Para o desembargador relator, a pausa térmica, presente no artigo 253 da CLT, é para os empregados que trabalham mais de 1h40 dentro da câmara fria, hipótese não verificada nos autos. A decisão da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade e manteve o julgamento inicial da primeira vara do trabalho de Natal. Vale lembrar ainda que no mesmo processo, o sindicato teve êxito no pedido de pagamento de adicional de insalubridade aos motoristas em grau médio, equivalente a 20%. De acordo com o laudo pericial, embora as atividades desenvolvidas pelos motoristas estejam sujeitas a riscos térmicos, não houve comprovação adequada de fornecimento de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. O TRT-RN não reconheceu o direito ao vínculo de emprego para uma médica que prestava serviço para um plano de saúde por mais de 10 anos. No processo em que pedia o vínculo, a médica alegou que iniciou suas atividades no plano de saúde em 1996 como credenciada, atendendo no consultório particular. Segundo ela, o vínculo empregatício teria iniciado em 1998, quando ela passou a realizar os atendimentos nas clínicas próprias do plano de saúde, o que aconteceu até 2020. No início, a médica recebia a remuneração como pessoa física, até que entre 2013 e 2014 foi orientada a abrir uma empresa para recebimento do salário. No entanto, a desembargadora Auxiliadora Rodrigues, relatora do processo no TRT-RN, explicou que seria inviável o reconhecimento do vínculo de emprego nesse caso. Isso por não existir subordinação e pessoalidade na relação jurídica entre a médica e a Apvida, dois dos requisitos previstos na CLT para o vínculo. Abre aspas, as 3 testemunhas ouvidas no processo foram unânimes em afirmar que os médicos que prestam serviços às reclamadas podem, à sua escolha, se fazer substituir por outros colegas de trabalho sem autorização da empresa, fecha aspas, ressaltou a desembargadora. Portanto, a inexistência de subordinação e pessoalidade na relação jurídica fica estabelecida entre as partes. A magistrada citou ainda julgamentos no STF que demonstram, abre aspas, ser lícita a terceirização por pejotização, relação entre as pessoas jurídicas, não podendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços na atividade fim da contratante, fecha aspas. Dessa forma, a decisão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região foi por unanimidade, não reconhecendo o direito ao vínculo empregatício para a médica e alterando o julgamento da 9ª Vara do Trabalho de Natal. Vamos para o intervalo e na volta tem a reprise de uma entrevista que eu fiz com o desembargador Ronaldo Medeiros. Ele é presidente do Comitê Gestor de Equidade de Gênero. Não sai daí que eu volto já. No programa de hoje, a gente exibiu uma reportagem sobre etarismo, o preconceito contra a idade. Após uma polêmica que aconteceu em uma faculdade de Bauru, em São Paulo, esse assunto voltou à tona. Por isso, convidamos o desembargador Ronaldo Medeiros, que é coordenador do Comitê Gestor de Equidade aqui do TRT-RN, para a gente continuar batendo um papo sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Justiça e Trabalho, doutor. Fico muito feliz pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto tão importante. Etarismo, doutor, existe alguma coisa na lei que classifique o etarismo? É crime esse tipo de preconceito contra a idade, que como a gente mostrou hoje no programa, pode ser em qualquer idade, né? Exato. Conceituando como crime, nós temos só a legislação do idoso. Hoje em dia, no Código do Idoso, existe a conceituação criminal com fixação de pena, inclusive de reclusão. Mas o etarismo não ocorre apenas em relação ao idoso, ele acontece em relação a qualquer ação que considera a idade como um fator de discriminação ou estereotipação. Então, nesse contexto, temos o idoso, mas se repete o etarismo, ou idadismo, como falam, tanto acentuadamente em relação aos mais jovens, como aos mais idosos. E inversamente se dá com o idoso. E de que forma que esse preconceito pela idade, tanto por aquele que está começando um estagiário,
quanto por alguém que já tem bastante experiência, anos, às vezes já próximo da aposentadoria. De que forma que esse preconceito pode prejudicar o trabalho das empresas, das instituições? O conceito da melhoridade no Brasil tem que ser mudado, porque quando você vai ao Oriente, né, no Japão, o idoso significa sabedoria, né? Eles respeitam isso. Nós não temos. A gente visualiza o idoso como uma incapacidade. E se ele introjetar isso, né, que recebe do grupo, que vive, ele realmente vai adoecer, ele vai gerar depressão e vai adoecer, realmente vai morrer rápido. E como é que alguém que é vítima de etarismo pode lidar com essa situação? Pode procurar a justiça de alguma forma? Deve ir para o caminho do diálogo? Olha, o caminho do diálogo sempre deve ser o primeiro passo, até porque os preconceitos formados pelo estereotipo geralmente partem de pessoas que inconscientes, porque é estrutural. Se o diálogo não é o suficiente ou se a agressão é forte demais, então você tem que ir para o meio judicial. Há pouco tempo teve uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, do ministro Agra Belmonte, que houve uma demissão coletiva por parte de uma empresa, em que o critério que ela usou foi a idade. O pano de fundo dele era que, dentro do grupo empresarial, ele visualizou um grupo que teria menos prejuízo em termos de sobrevivência, porque poderiam se aposentar. Mas o fator real era a idade. Então tem que se mudar esse conceito. Se é para fazer uma demissão em massa por necessidade econômica, que faça da competência. E essa competência pode existir melhor ou menor em qualquer idade. Daí a solução que o TST teve foi de anular, por ser uma discriminatória, uma demissão discriminatória e arbitrária e ilegal, e determinar a reintegração do empregado. Dr. Ronaldo Medeiros, queria agradecer pela sua entrevista, sua participação e que a gente possa contar com sua presença aqui no programa outras vezes. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço a oportunidade, é sempre um momento muito bom, né, falar desses assuntos tão importantes para o contexto nacional e social e principalmente no âmbito do direito do trabalho, que é o cotidiano nosso, que a gente tenta lutar para amenizar ou mesmo eliminar essas ações que gerem lesões por preconceitos. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Continue por dentro da atuação do TRT 21 através do nosso site, do canal no YouTube e ainda das redes sociais do Tribunal. Até a próxima edição.